Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Jales da Ubiquiti. Estou trazendo mais um vídeo para o canal oficial da Ubiquiti Brasil no YouTube. E nesse vídeo eu vou fazer a apresentação de um modelo atualizado de um equipamento sem sombra de dúvidas conhecido por todos que trabalham com a linha Hermex. Equipamento conhecido como Nano Station. Porém, eu vou falar da sua versão AC, da sua versão mais atual. Então vamos lá. Então vamos começar com as suas características técnicas. Então a Nano Station é uma CPE, um rádio cliente com antena integrada, uma antena de 16 dBi com 45 graus de abertura. Então como a gente tem um lóbulo, um grau de abertura relativamente grande, muitos ISPs utilizam este equipamento como access point em células menores, em células com baixos níveis de interferência, aquela localidade onde você quer abrir um novo POP, você quer entregar altas velocidades, você quer usufruir de todos os benefícios da linha AC, porém não quer arcar com investimento alto inicialmente. Então vale a pena iniciar com a Nano Station graças à sua abertura de 45 graus da sua antena de 16 dBi, tá? Então a Nano Station ela conta com todos os recursos dos rádios Hermex AC Gen 2. Quais são esses recursos? Falando de algum deles, né? Ele pode ser gerenciado através de um smartphone. Ele tem uma interface Wi-Fi 2.4 que você consegue realizar o acesso ao equipamento, fazer as configurações iniciais. Ele tem uma maior proteção contra surtos de tensão na sua interface Ethernet, na sua interface PoE, além de suportar trabalhar com valores de potência de transmissão maiores na modulação de 8x. Então, esses são alguns recursos dos rádios Hermex Gen 2 que estão embarcados na Nano Station, tá? Mas um dos grandes diferenciais deste equipamento é que ele possui uma porta secundária. E essa porta secundária, ela trabalha no padrão PoE Out ou PoE Pass-Through. Como funciona essa tecnologia? A Nano Station ela pode ser alimentada através de duas formas. PoE no padrão passivo 24 volts ou PoE no padrão 48 volts. Quando ativado esse recurso, vou mostrar como é feita essa ativação no próximo passo do vídeo, o rádio ele passa a fornecer alimentação na porta secundária. Quais dispositivos você pode alimentar através dessa porta secundária? Você pode, por exemplo, alimentar uma câmera IP, uma câmera que trabalhe com 48 volts. Você pode fazer a alimentação de um outro rádio Hermex AC. Vamos imaginar que você esteja fazendo conexões ponto a ponto, você precisa triangular um backbone que você tem uma visada obstruída, você precisa fazer um caminho diferente e utilizando o PoE Pass-Through, essa porta auxiliar, você não precisa lá na tua infraestrutura ter dois injetores PoEs ou quem sabe até um Edge Point para poder alimentar esses dois equipamentos, para fazer essa triangulação, para fazer esse seu backbone. Você pode aproveitar o PoE, a porta secundária da Nano Station. E outra aplicação bem bacana deste equipamento, que é inclusive a que eu vou mostrar aqui nesse vídeo, ele pode alimentar um dispositivo da linha Unify, como por exemplo um UAP AC Mesh ou o modelo Mesh Pro, que trabalha no formato 48 volts, PoE 48 volts, e eu vou apresentar para vocês como é feito essa configuração e como você, ISP, pode utilizar esse recurso para, por exemplo, confeccionar pontos de distribuição de internet conhecido como hotspot na sua cidade. É isso mesmo, se você, ISP, tem a sua torre, tem o seu POP, tem a sua infraestrutura de rádio já montada e deseja num determinado local
prover um link de internet para poder fazer a distribuição desse link, criar um hotspot público e através desse hotspot capturar novos clientes ou quem sabe até vender como um plus de serviço do seu ISP, você pode utilizar a NanoStation 5AC alimentando qualquer modelo de Unify, seja os modelos Mesh, seja os modelos legados que trabalham com 24 volts ou até os modelos mais recentes, como por exemplo o AP-AC Lite, o AP-AC Pro, o AP Nano HD, dependendo aí do teu projeto. Então você pode utilizar esse recurso bem bacana que é o PoE Out. Além de contar com todos os benefícios da linha AirMax AC. Porta Gigabit Ethernet, trabalha aí com modulações de 256 QAM, os 8X, né? Toda facilidade de configuração do Air OS 8, além de possuir um segundo rádio dedicado para fazer análise de espectro sem prejudicar o funcionamento do seu enlace, do seu ponto a ponto, enfim, todas aquelas características que vocês já estão acostumados, que vocês conhecem da linha AC. Eu vou apresentar para vocês agora o cenário em que a gente vai aplicar este equipamento e o quão ele é versátil e pode ajudar você no seu projeto de hotspot urbano. Eu montei um pequeno cenário para poder exemplificar uma das formas de aplicar, de utilizar a porta secundária da NanoStation AC. Então ela funciona, essa interface funciona no formato PoE Out ou PoE Pass-Through. Então a tensão, a corrente que você injetar na porta primária, seja ela 24 volts ou 48 volts, ela será repassado para um equipamento que for conectado na sua interface secundária. Então a ideia é o quê? Você utilizar este equipamento num cenário como descrito aqui nesse slide, num cenário de hotspot público. Vamos imaginar que você tem um POP, que você tem uma torre, e essa torre dá visada para uma praça, por exemplo. E você deseja prover um link de internet para essa praça, uma forma aí de realizar propaganda do seu provedor, enfim, ou algum acordo aí feito com a prefeitura da cidade, enfim, você quer prover uma célula de hotspot público num determinado lugar. Você pode utilizar esse recurso da porta secundária da NanoStation para poder fazer a alimentação de um AP-AC Mesh Pro ou qualquer outro equipamento da linha Unify. Vale lembrar que a porta secundária da NanoStation, você consegue alimentar um equipamento em 24 volts, como por exemplo o AP-AC Mesh, apenas o Mesh, um modelo de menor capacidade, ou um equipamento com 48 volts, que no caso é o caso do Mesh Pro. Então, nosso cenário ele é bem simples, a gente vai realizar uma conexão ponto a ponto, lá com a minha Prism Station, que seria o access point do meu ISP. Essa Prism Station está interconectando com o core da minha rede, onde eu tenho Cloud Key, e eu farei a adoção de um UAP-AC-M Pro, que estará conectado lá na porta secundária da minha NanoStation. Farei a adoção deste equipamento no meu Cloud Key e vou prover internet para esse hotspot público para essa praça. Antes de fazer a conexão de qualquer que seja o dispositivo na porta secundária da nossa NanoStation, você precisa habilitar o recurso PoE Pass-Through ou PoE Out para ela poder fornecer a alimentação para o dispositivo na sua interface secundária. Então a ativação deste recurso ela é extremamente simples, tá? Então vamos realizar acesso aqui ao equipamento. Ele já está previamente configurado, já fez atualização de firmware, enfim. Então nós devemos realizar o acesso ao equipamento. Se nós vimos aqui no canto esquerdo, nós temos o menu System. Lá no menu System, na aba Device, nós temos o submenu PoE Pass-Through. A partir do momento que eu ativar esta opção, clicar em Save Changes, ele vai injetar
a mesma alimentação que ele está recebendo na porta principal na interface secundária. Ou seja, se você estiver alimentando o equipamento com injetor PoE 24 volts, ele vai fornecer os mesmos 24 volts para a porta secundária. Se você estiver alimentando o equipamento com PoE no formato 48 volts, ele vai fornecer os 48 volts na porta secundária. Mas esse fornecimento de alimentação ele passa a ser válido apenas a partir do momento em que eu ativar o recurso aqui no menu System. Bom, pessoal, após fazer a configuração de ativação, conforme vocês viram, extremamente simples, né? Então estou aqui em bancada com o injetor PoE no padrão 48 volts, que é o injetor que alimenta o UAP AC Mesh Pro e outros equipamentos também da linha Unify. Então fiz a ativação, vou alimentar aqui o injetor na tomada, no padrão AC. Vamos fazer a conexão aí de um cabo de rede na interface PoE. Vamos conectar aqui na interface principal da NanoStation, que é a interface main. E após feito isso, vamos utilizar a porta secundária, que seria a porta PoE Out, a porta secundária da NanoStation, para alimentar o nosso UAP Mesh Pro. Então, vocês podem utilizar esse recurso, como eu disse anteriormente. Vamos conectar aqui na porta Main, que é a porta principal. E em breve aparecerá aqui a luz acesa, né, em branco, que indica que o equipamento precisa ser adotado, perfeito? Então é extremamente simples a configuração, como vocês viram. Você pode utilizar essa porta secundária para alimentar qualquer dispositivo PoE, ó, como podemos ver, ali, ó, o LED piscando, está inicializando o rádio. E após a inicialização do rádio, vou mostrar para vocês como é que ficou aqui a minha topologia de rede e eu vou conseguir vê-lo lá na minha controladora para poder fazer a adoção deste equipamento, conforme explicado no cenário anterior. Está ali, ó, está aceso como branco, aguardando a adoção. Mostrado anteriormente, fiz a conexão do nosso AP Mesh Pro na porta secundária da NanoStation. Ela está provendo alimentação para o nosso Access Point. Previamente, para não tomar muito tempo, né, eu já fiz a configuração aqui de um ponto a ponto, de uma bridge entre a NanoStation e a nossa Prism Station, e esse ponto a ponto está conectando a nossa CPE com o core da nossa rede, onde eu tenho um servidor DHCP configurado e a nossa controladora que está hospedada lá no Cloud Key. Então, muito provável que o Mesh Pro já tenha recebido um IP de forma automática. Vale lembrar que a porta secundária ela funciona como uma bridge com a porta primária. Então, a configuração do rádio está em bridge, ou seja, ele faz essa ponte entre a interface Wi-Fi e as duas portas Ethernet, a primária e a secundária. Então, se nós formos, aqui eu tenho a tela da NanoStation, né? Olha só, como podemos perceber, ela está conectada na nossa Prism Station como cliente. Se nós formos aqui em mais detalhes, lá na tabela ARP, nós vamos perceber que tem alguns endereços IP. Muito provável que esse endereço IP seja o endereço do nosso UAP Mesh Pro. Esse outro endereço aqui é o endereço do meu MacBook, quando eu utilizei para fazer a configuração do Mesh, enfim. Então, vamos tirar aí a prova real. Se tudo correu de forma correta, este IP aqui que é mostrado, ó, o 112, esse final 112, ele vai estar sendo mostrado lá na nossa controladora como o IP do nosso Access Point para a gente fazer a adoção. Então vamos lá, vamos realizar acesso aqui ao meu Cloud Key. Vamos diretamente aqui no Unify Network, no nosso software, realizando aqui acesso à nossa controladora.
está hospedada lá no NOC do ISP, pode ser instalado num servidor, no Cloud Key, num serviço de nuvem, enfim. Feito isso, ó, se nós viermos em Device, automaticamente aparece lá, conforme eu tinha dito, ó, o Mesh, ele está com o IP 112, ou seja, o IP que foi mostrado aqui na tabela ARP, né, nessa grande bridge aí entre as interfaces da nossa NanoStation. Então, o nosso Mesh ele está pronto para ser adotado. Reforçando, a porta secundária da NanoStation ela pode ser utilizada para prover a conexão para um access point, como é o nosso caso aqui da linha UniFi, ou pode ser utilizado também para prover a conexão com uma câmera IP, pensando aí num projeto de segurança pública. Enfim, você pode utilizar a porta secundária bem como você quiser, provendo alimentação em 24 ou em 48 volts, que foi aqui o nosso exemplo, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, inscreva-se no nosso canal. Um forte abraço e até mais!